Ô, Jean Turco, quero a tua opinião aí sobre esse assunto. Você que já deu um parecer sobre o Pablo Marçal bem crítico, né? A primeira vez que a gente trouxe ele aqui como pauta do programa. Quero saber, conhecer um pouco mais, continua com a mesma opinião, e esse jogo político todo, né? Envolvido nessa questão da disputa pela maior cidade da América Latina. Sim, sim, mais conheço, mais reforço minha opinião, absolutamente. Mas eu diria o seguinte, assim, sobre ele, repito, é uma pessoa, quando falo desagradável, no sentido técnico-psicológico do termo, me refiro ao que Jordan Peterson fala, né? A facilidade de uma pessoa falar coisas negativas, né? Sempre com a cara muito fechada, sempre muito crítico, sempre de forma, na fala, claro, não de fato, mas de forma muito agressiva, etc. O estereótipo perfeito do inimigo perfeito que a esquerda quer. Mas tudo bem. Além disso, e qual é o ponto? Muitas pessoas gostam, Renato, por quê? Porque é uma questão de QI. Né? Então, pelas coisas que ele fala, etc., e a forma, o carisma, a forma com a qual ele fala, todo mundo que está levemente abaixo acha ele super inteligente, cara foda, etc. E tal. Na verdade, é só falar um monte de besteiras com muita convicção. Agora, quem está acima do nível de QI dele, aí nota a fragilidade do conteúdo, etc. Então, não importa o que você fala, se você falar com muita convicção, com muito carisma, as pessoas, um nível abaixo de QI, vão concordar com você. É mais ou menos um Ciro Gomes da direita, né? Fala qualquer coisa com muita convicção e as pessoas, então deve ser verdade. Não conseguem avaliar no mérito, etc. Essa é a minha análise sobre ele. Sobre o caso específico do abuso de poder, bom, não tenho a menor ideia, não consegui analisar ainda, é muito recente, não sei se é verdade ou não. Além do que Marcília tecnicamente já falou, eu diria o seguinte, que pode ser que seja verdade, pode não ser, pode ser simplesmente um embate político. Caso seja isso, infelizmente isso não surpreenderia ninguém. Porque, infelizmente, o que nós vamos notando já faz muito tempo, um certo uso político da magistratura, do judiciário, etc. E, obviamente, isso acaba gerando este tipo de análise mesmo, este tipo de expectativa, este tipo de desconfiança, que é muito negativo para as instituições. Um comentário geral, que eu acho que é assim, tentando juntar tanto essa questão aqui agora do abuso de poder quanto as questões precedentes que vimos, é o seguinte, afinal, o que nós estamos vendo nesses dias? Muitas questões de bastidores de política. E muitas vezes aqui nosso público que nos acompanha sempre, sabe um pouco nossas análises, nossas visões, posições e vieses, uma das coisas que me deixa bastante surpreso é como muitas vezes as pessoas me falam algo tipo, mas você é muito cético, você é muito crítico, você é muito pessimista. Nossa, sua fala me chocou, suas palestras me chocaram, suas aulas me chocaram. Mas aí veja, me ajude a entender. Nós observamos tudo isso, você vê no noticiário estes jogos de poder sujos, muito sujos por trás. Você vê que um juiz fala da vontade de mandar, como é que é o termo lá, nem aprendi agora, me ajuda aí, Renato. Janguços, como é que é? Jagunço. Jagunços, É o etc., para jagunço. pegar o cara na marra e colocar num avião e trazer de volta ao Brasil, etc. Você vê todas essas articulações, ameaças, etc., ilegalidades feitas exatamente por parte de quem fala que quer combater as ilegalidades, por parte do Estado, esse mito que o Estado opera na legalidade. E depois, o que te choca são as minhas falas, o que te choca são as minhas palestras, minhas aulas. E ainda, não é só desses dias, não é uma questão destes dias, destes casos específicos. Nós notamos isso já faz anos e décadas. Então, no noticiário sempre tem esse tipo de notícia, às vezes mais intensa, às vezes menos. Basta você estudar história e tendencialmente verá uma série, uma sequência de casos deste tipo, e as pessoas continuam se iludindo, esperando alguma coisa de positiva e de diferente do que já vimos no passado. Veja, eu não entendo. Se a ciência política pode ajudar em algo, é exatamente isso. Analisar de forma descritiva, científica, fria a política. E não com paixões,
com desejos, com torcidas, de um lado e de um outro. Eu posso até desejar um certo resultado, mas não é necessariamente o que vai acontecer. E existem evidências claras que poderiam induzir a entender como funciona a política de verdade, e existem regularidades constantes por trás da política, gerais, universais, onde os eventos menores, as aparências podem até mudar, mas na verdade a dinâmica, a lógica da política continua sempre a mesma, que é isso, que é ameaças, que é vinganças, alianças, jogos de poderes, etc. Muito bem, a grande questão, né, é que na prática o eleitor de direita, mais conservador, tem 3 opções, né, para poder escolher para essa eleição. O Pablo Marçal, pelo menos, está se colocando dessa forma, a Marina Helena, do Novo, mas que não tem tanta chance, pelo menos até o momento, nas pesquisas, e o Nunes, que está ali com o apoio do Bolsonaro e tal. Então, só que o público, até pelo depoimento aqui do Luiz Felipe e do Lobauer, não botam muito fé nessa posição do Nunes. E hoje, né, Luiz Felipe, teve até um debate da Veja, em que da Atena, o Boulos e o Ricardo Nunes não foram ao debate, alegando que não gostariam de estar mais uma vez ali num debate com o Pablo Marçal, porque ele tumultua muito, enfim, teria uma postura que os fez desistirem de ir ao debate. Foram muito criticados por quem foi, né? Que foi o próprio Pablo Marçal, a Tabata e a Marina Helena. E está bem quente esse assunto aqui. E eu acho que, no fim das contas, o eleitor mais voltado para as pautas conservadoras vai ter, no fim das contas, essas 3 opções, né? Olha, o que eu posso falar do Pablo Marçal, do que eu tenho observado? Como político, ele está com o discurso certo. E é muito difícil, como político, você acertar o discurso. Então, ele acertou o discurso. Ele pegou a leitura do momento político, da vontade popular, e ele encapsula isso de uma maneira muito efetiva. E eu, como político, eu digo, é difícil fazer isso. Não é uma coisa fácil. É uma coisa trabalhada. Ele tem esse talento. Então, mérito 100% dele de poder canalizar isso. Aí você vai para mais uma camada, que é a camada da confiança. Dá para confiar? Dá para confiar nele versus os outros? Eu diria o seguinte, dentro da leitura até do momento, em que pese eu concordo academicamente com o que o Jean Turco falou, na questão de institucionalização. Aliás, tem vários livros na ciência política que auferem o grau de democracia e o grau de estabilidade política com institucionalização. Então, no minuto que você se coloca contra as instituições, etc., você está indo contra várias premissas da ciência política em que define que a institucionalização é boa exatamente para eliminar essas basculações que acontecem a cada ciclo eleitoral. No entanto, aí eu contesto de novo. Eu posso oferir como testemunha interna o quanto as instituições precisam ser reformadas. Eu também tenho essa bandeira. Claro que eu não tenho a comunicação talvez do mesmo jeito, mas eu adoraria ter. Talvez eu seria muito mais popular. Talvez o meu resultado seria muito mais eficaz e efetivo. Mas que é necessário reformar as instituições, isso é necessário. E talvez a maneira certa de comunicar isso não seja como eu estou falando agora. Seja de uma maneira muito mais lúdica, muito mais confrontacional, muito mais populesca, que de fato levante o populismo, mas que seja guiado aí para o lado certo, né? O populismo que seja guiado com reformas na cabeça, com melhorar as instituições, com de fato estabilizar o jogo político, e não como também alertou aqui o Jean Turco. Ele fez um alerta importante, que também é verdade, que é a questão de fomentar o jogo da esquerda. No minuto que você faz o jogo populista da direita, você pode estar alimentando o jogo... um alvo. Exatamente, você está alimentando o jogo pendular, que é o que criou essa narrativa que deu base para a perseguição do STF. Esses aí querem acabar com as instituições, acabar com não sei o quê. Então fomentou esse movimento pendular. Então ele está correto nesse alerta. Mas eu confio aqui
no processo eleitoral. É isso que eu acho que é importante aqui. Eu já pontuei em outros momentos que o processo eleitoral ele é um animal próprio. Né? Você, antes de entrar no processo eleitoral, você tem algumas expectativas, como é que o jogo vai acontecer, etc. Mas depois que o processo eleitoral começa, tudo pode acontecer. E tudo pode ser revertido, aquele que era o bonzinho fica o malvado, aquele que era o favorito sai de cena, o que era o azarão, esse aí passa a ser o preferido. Então, eu acho que a gente tem que dar um pouquinho mais de mérito aí ao processo. E nesse processo, o Pablo Marçal está indo muito bem. Isso, assim, de visão geral, né, do que está acontecendo com São Paulo especificamente. E tirar dele essa possibilidade por artifícios aí legais, fulaninho está usando excesso de patrimônio em benefício próprio. Aí. Mas o Dória também teve vários momentos, não só na prefeitura, como também para governador, em vários momentos foi questionado. Então eu não vi o caso ainda que está sendo colocado aqui pelo Ministério Público contra ele, não li, não sei exatamente do que se trata. Certamente que há várias maneiras de você fazer cometer um erro desse. Eu não sei. Eu acho que eu dou benefício aqui aos candidatos e não ao sistema do Ministério Público, exatamente pelos problemas que a gente mencionou antes, que as instituições do Brasil precisam de reforma.